Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Diariamente eu transmito a liturgia da palavra nos meus endereços, ok? Se você quiser ir direto ao Instagram, é @PauloRobertoMaciel 6 /. Neste vídeo, a liturgia referente ao domingo 24 de novembro de 2024, dia de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Cristo, Rei do Universo, resumidamente. Hoje omite-se a memória de Santo André Lunglac, presbítero e companheiros mártires, porque é o domingo do nosso Cristo Rei. Estamos iniciando a 34ª semana do Tempo Comum, no ano B, da Igreja Católica Apostólica Romana, e a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui com essa fita. No rito da celebração temos a missa própria, com glória, o creio, o prefácio próprio e o ofício da solenidade. Vamos então às leituras. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos do 13 ao 14. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o 92, na Bíblia Vulgata, e 93 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1 a B, 1 C ao 2º, 5º e o refrão 1 A. Deus é rei, se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Deus é rei, se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Deus é rei, se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Repitamos, Deus é rei, se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Agora a segunda leitura, leitura do Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos do 5º ao 8º. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 18, versículos do 33b ao 37. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
então tu és rei. Tu dizes, eu sou o rei. Tu dizes, eu sou o rei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos ver aqui na Bíblia Pastoral de 1990, o que está nos dizendo sobre o Evangelho de João 18, versículos do 33 ao 37. Jesus confirma que é rei. Sua realeza, porém, não é semelhante às dos poderosos deste mundo. Estes exploram e oprimem o povo, enganando-o com um sistema de ideias para esconder sua ação. É o mundo da mentira. Jesus, ao contrário, é o rei que dá a vida, trazendo aos homens o conhecimento do verdadeiro Deus e do verdadeiro homem. Seu reino é o reino da verdade, onde a opressão dá lugar à fraternidade. Vamos ver mais uma reflexão aqui no Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. É um texto do Frei Wagner José da Rosa. Cristo Rei, solenidade. A solenidade litúrgica deste domingo está prestes a completar 100 anos. Com ela encerramos o ano litúrgico. Assim coroamos o ano dizendo que Jesus é Rei de todo o universo. Contudo, a liturgia da palavra sempre nos recorda que o seu reinado não é como o reinado dos poderosos deste mundo. O reino de Deus é um reino muito distinto do que estamos acostumados a encontrar na humanidade. O reino de Deus é um reino de amor, justiça, solidariedade, misericórdia, compaixão, empatia. No reino de Deus não há espaço para violência, destruição, arrogância, corrupção, autoritarismo. Não há espaço para isso. Se confessamos que Jesus é Rei, precisamos viver com Ele o seu reino, que não é viver em um mundo paralelo, mas é vivê-lo já aqui e esperar a sua plenitude, que é a vida eterna, no dia que Jesus voltar. Pois é, Jesus vai voltar mais uma vez e será uma volta definitiva. Ora, de acordo com o site pocketterço.com.br, texto do padre Edilson Oliveira, que eu fiz uma adaptação, a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, marca a última semana do ano litúrgico. Jesus respondeu, conforme texto de São João, capítulo 18, a partir do versículo 33, que o seu reino não é deste mundo. Se o seu reino fosse deste mundo, os seus guardas lutariam para que ele não fosse entregue aos judeus. Pilatos perguntou a Jesus: Então tu és rei? E Jesus respondeu: Tu dizes que sou o rei? Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Esta solenidade que foi instituída
pelo Papa Pio XI e se contrapõe ao poder do príncipe deste mundo, que é homicida desde o princípio, é muito importante para todos nós, a fim de sabermos que Jesus é o nosso rei e não os reis, os poderosos deste mundo. Este poder das trevas ainda age no mundo. Poder do homicida, do príncipe do mundo, que é contra Cristo. Então, constantemente, nós temos que identificar quem é de fato o nosso Senhor, nosso Rei. É Jesus. Ele é que deve nos conduzir, nos mover, contrapondo a todos os poderes seculares que reinam como política, reinam como ideologia nefasta, sobretudo ideologias maléficas que têm como fundamento o mal, ou seja, o próprio príncipe deste mundo. Mas quem reina e deve reinar sobre nossa vida é Jesus. Esse reino de Jesus é apresentado de tal forma que devemos nos preparar com a penitência, com a vida de fé, com tudo que recebemos com o batismo. Com tudo que recebemos no batismo. Nós somos batizados, somos filhos de Deus. O batismo produz e regenera a nossa vida. O reino de Jesus se opõe ao reino de Satanás, se opõe ao poder das trevas e exige de cada um de nós uma mente desapegada, uma vida desapegada das riquezas, dos poderes deste mundo. O cristão deve crescer em mansidão, na consciência da cruz, deve tomar a sua cruz e seguir Jesus, tendo Cristo como nosso Redentor. O católico deve abrir o coração para renunciar a todos os poderes das trevas e permanecer no poder do céu que reina sobre nós. Santos do dia! 24 de novembro é dia de São Crisógono, foi mártir do século IV. De acordo com o site rs21.com.br, Crisógono é definido como verdadeiro cristão, vir cristianíssimos, verdadeiro cristão, coerente com a própria fé. Ele, então, coerente com a própria fé, não deixou-se seduzir pelo cargo honorífico do consulado que lhe fora oferecido pelo imperador Diocleciano em pessoa, quando estava de passagem por Aquileia, com a condição de que renegasse a Cristo e queimasse alguns grãos de incenso no altar de Júpiter. Ante sua recusa, o cristianíssimo Crisógono foi preso na casa de um certo Rufino, que o devia manter confinado à espera de um processo. Rufino terminou sendo convertido por seu prisioneiro e compartilhou com ele a mesma sorte, isto é, a decapitação. O corpo do mártir foi sepultado pelo presbítero Zoilo numa galeria subterrânea escavada sob sua casa. O santo mártir aparece na prece eucarística. Entretanto, com o novo calendário, seu culto é limitado à Basílica Romana, a ele dedicada, que se ergue na Avenida Trastevere. Santo do dia 24 de novembro, São Porciano Abade faleceu em 532. Foi um jovem escravo que, guiado pela providência, encontrou liberdade no mosteiro da região de Clermont-Ferrand, na França, do qual se tornou monge e depois abade. Santo do dia 24 de novembro é São Colmano, bispo. Faleceu em 608, foi um poeta da corte de Cashel, Irlanda. Fez-se cristão e foi o primeiro bispo de Cloyne. Santo do dia 24 de novembro, Santo Alberto de Louvaina, bispo e mártir, faleceu em 1192. Foi bispo de Liège, atual Bélgica, exilado por ter defendido os direitos da Igreja. Morreu em Reims, na França.
Santos do dia 24 de novembro, Santo André Dũng-Lạc e companheiros mártires. Eles são dos anos 1625 e 1886. Sofreram o martírio no Vietnã em épocas diversas, de 1625 a 1886, e foram canonizados em 1998. 8 eram bispos, 50 sacerdotes e 59 leigos de diversas idades e condições sociais. Entre eles contam-se 96 vietnamitas, 11 espanhóis e 10 franceses. De acordo com o site RS21, a evangelização do Vietnã começou no século XVI através de missionários europeus de diversas ordens e congregações religiosas. São 4 séculos de perseguições sangrentas que levaram ao martírio milhares de cristãos. Foram bispos, sacerdotes e leigos de diversas idades e condições sociais, na maioria pais e mães de família, e alguns deles catequistas, seminaristas ou militares. Hoje a igreja homenageia um grupo de 117 mártires vietnamitas beatificados em 1900 pelo Papa Leão XIII. Olha, gente, 117 mártires. A maioria viveu entre 1830 e 1870. Dentre eles, muito se destacou o padre dominicano André Dũng-Lạc, tomado como exemplo maior dessas sementes da Igreja Católica Vietnamita. André era filho de pais muito pobres que o confiaram desde pequeno à guarda de um catequista. Ele foi ordenado sacerdote em 1823. Durante seu apostolado foi cura e missionário em diversas partes do país. Também foi salvo da prisão diversas vezes, graças a resgates pagos pelos fiéis, mas nunca concordou com esse patrocínio. Uma citação sua mostra claramente o que pensava destes resgates. Aqueles que morrem pela fé sobem ao céu. Ao contrário, nós que nos escondemos continuamente gastamos dinheiro para fugir dos perseguidores. Seria melhor deixar-nos prender e morrer. Finalmente foi decapitado em 24 de novembro de 1839 em Hanoi, Vietnã. O Papa São João Paulo II canonizou André e todos os seus companheiros mártires em 1988. Santo do dia 24 de novembro, santo, ainda não é santo, não é um santo canonizado, mas já está no grau de beato, faltando um degrau para subir à canonização. É o beato Bálsamo Abade. Faleceu em 1232. Em meio às confusões e contradições de seu tempo, dirigiu com sabedoria e prudência a abadia da Santíssima Trindade de Cava de Tirrene, na Itália. Santa do dia 24 de novembro, também uma beata quase canonizada, Beata Maria Anna Sala, virgem. Faleceu em 1891, foi uma religiosa da Congregação das Irmãs de Santa Marcelina, em Milão, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. Ele providenciará. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Então, se Deus lhe der um não, é a melhor resposta. Eu mesmo já recebi diversos nãos de Deus e na hora não compreendi, mas depois, mais tarde, eu acabei compreendendo que aquilo era o melhor para mim. A gente só vai compreender muitas vezes depois. Eu agradeço a Deus pelos nãos que recebi. Senão, eu não estaria aqui. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, Maranatá. Senhor, vem. Vem, Senhor. Nós estamos chamando o Senhor para que Ele volte. Ele vai voltar um dia. Não sabemos
a data, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, teremos corpos glorificados. Isto é, aqueles que aceitarem Jesus como Deus. Aqueles que forem batizados e que se arrependerem dos seus pecados. Aí vamos viver com corpos glorificados, transformados, transfigurados, semelhantes aos corpos dos anjos, aos corpos de Jesus, quando ressuscitou. Quando ele ressuscitou, mudou sua aparência, Madalena não o reconheceu, os discípulos de Emaús também não o reconheceram. Outra coisa, ele desapareceu da frente dos discípulos de Emaús na hora da refeição. Desapareceu. Um corpo com outras propriedades. Entrou no cenáculo onde estavam os apóstolos sem precisar abrir as portas, entrou pela parede. Interessante. Comeu e bebeu sem necessitar disso, porque o corpo glorificado não necessita de comer nem beber, não tem mais fome, não tem mais sede, não tem mais tristeza, não tem mais febre, não tem mais doença. É algo inefável. Na eternidade nós vamos saber como é. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como Deus e seja batizado. São Paulo já disse, as tribulações de agora nem se comparam com a glória futura que será revelada em nós. Felicidade para sempre na pátria celestial. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog.